Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Renata Falzoni. Paulistana, Renata é arquiteta e urbanista e também jornalista e vereadora da cidade de São Paulo. Há quase 50 anos, adotou a bicicleta como seu principal meio de transporte e, desde então, vem sendo uma das principais vozes do cicloativismo no Brasil. Ela também é uma das fundadoras da Frente Parlamentar pelo Direito a uma Cidade Sustentável. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caos Planejado com a Renata Falzoni. Um grande prazer ter a Renata aqui no programa hoje. Renata, eu estudei arquitetura e urbanismo, pratico ciclismo, a gente faz ativismo no Caos Planejado, que é uma plataforma de comunicação, então tem vários paralelos aí para a gente explorar nessa conversa. Um amigo, quando comentei que ia conversar contigo, te descreveu como a mais importante ativista do ciclismo. Number one. E então o meu objetivo hoje é conhecer a persona, né, a personalidade Renata Falzoni. E quando eu estava lendo sobre a tua trajetória, eu queria começar lá atrás, quando você estudou arquitetura. Acho que se formou nos anos 70, que foi a década, eu acho, que mais se construiu viaduto e se fez alargamento viário no Brasil, né? Foi a década que terminou a Marginal Pinheiros, o Minhocão, né, a elevada perimetral no Rio de Janeiro, é a década que começou a fazer viaduto aqui em Porto Alegre. Queria te perguntar, assim, como era a tua cabeça nos anos 70, o que ensinavam na faculdade de arquitetura, né, como é que foi o início de tudo? Naquela época, a música que tocava nos rádios era assim: entrei na contramão a 120 por hora, botei a turma toda do passeio para fora, né? Quer dizer, era assim, uma coisa muito forte, até patrocinada pela direita, pelos militares, segundo o que eu ouvi dos meus próprios pais, para tirar da cabeça dos jovens qualquer tipo de interpretação da situação política. Então, você gostar de carro, ser playboy, essa é a palavra, era a educação vigente. Então, você só crescia na vida se você tivesse um carro, você, homem, só iria conseguir ter uma namorada de acordo com o preço do seu carro, e por aí vai. E toda a construção da cidade modernista, feita para quem tinha cabeça, tronco e rodas motorizadas. Veja, você conta isso até hoje, que é Brasília, né? Uma cidade que tem espaço e pouquíssimo incentivo para você caminhar, não tem nem sombra. Aquele grande eixo da cidade de Brasília, que poderia ser um oásis de árvores, bancos e sacramentado as trilhas dos pedestres, que qualquer lugar de Brasília mais alto você vê o eixão todo cruzado por rotas de pedestres, não ter sido sacralizado como sombra, água fresca e banquinhos, né, para as pessoas cruzarem o eixão, né? Então, essa é a mentalidade que a gente foi criado, né? Sucesso está no carro, as políticas públicas, todas elas calcadas na indústria automobilística, todo o desenvolvimento do país calcado em sucatear as rodovias, as ferrovias, para criar-se rodovias, né? Governar é fazer estradas, né? Uma frase dita do Washington Luiz, mas que foi totalmente abraçada pelo governo militar, pela ditadura militar.
Mas antes disso a gente já estava nisso e depois disso a gente seguiu nisso. Quer dizer, não foi uma coisa característica do governo militar, mas todo um conceito do Brasil. E a arquitetura brasileira, o urbanismo brasileiro seguiu exatamente os dogmas do Motordom, que é o nome de um lobby americano em resposta rápida para conter os protestos capitaneados pelas mães que estavam perdendo seus filhos no começo dos anos 20, 1920, já no meados de 30, você já tinha o Motordom combatendo críticas ao uso dos automóveis. Então, você tem, assim, campanhas feitas pela General Electric, que já questionava a energia dos automóveis, já questionava o espaço que os automóveis ocupavam em detrimento dos trólebus. Então, isso daí já era dos anos 20 e 30 e a gente sucumbiu. E a arquitetura brasileira, ela seguiu esse modelo desenvolvimentista que foi sustentado pelo imposto federal em cima da gasolina para construir estradas que não acabavam no perímetro da cidade, mas que chegavam até o centro da cidade. Então, embora as cidades estivessem projetando avenidas multimodais, com calçadas, eventualmente com ciclovia, mas com espaço para o ônibus, elas se perderam porque quem financiou isso foi a indústria automobilística e seus impostos pelo petróleo, pelas peças, pela fabricação dos automóveis. Então, a gente entrou numa espiral negativa de carros, de cidades carro-centradas, ineficientes, e isso não foi uma coisa só do Brasil. Quando eu entro na arquitetura, eu entrei em 73 e saí em 77. E claro, achava que o meu carro era a solução, e rapidamente perder tempo no posicionamento era algo que nunca me agradou, e quando a bicicleta cai como solução para mim, que eu começo a pedalar para a faculdade, eu entendo rapidamente os malefícios de uma cidade que não incorpora o pedestre, não estava nem pensando no ciclista. Então, se, por exemplo, para eu poder visitar meus pais, que moravam do outro lado do rio, eu entendia que a ponte não tinha acesso, embora tivesse no acesso da ponte um ponto de ônibus, que você tinha que correr, se atirar no meio dos automóveis para chegar a um ponto de ônibus. Então, a gente rapidamente foi uma lição de falta de urbanismo na cidade para quem está fora do automóvel. E não é que tenha melhorado muito. Melhorou muito pouco. A única coisa que melhorou é que, quando você fala hoje, eles não te tomam de louco. Eles entendem que sim. Até as leis entendem que sim, que nós temos razão, que a cidade tem que ser construída a partir da pessoa. Mas os arquitetos e urbanistas continuam desenhando a cidade a partir da avenida, e não da calçada do parque e da ciclovia. Eles continuam desenhando a partir da avenida, imaginando que todo mundo vai se locomover de automóvel, não a pé, de bicicleta. Então, o desenho urbanístico, ele peca na escala, né? Ele vai para a escala do automóvel, da máquina, e não para a escala humana. Continua a mesma coisa. Mas, de fato, essa ficha caiu para mim exatamente em 76, quando eu dei meu carro de presente para o meu irmão, que estava fazendo 18 anos, e comecei a andar só de bicicleta na cidade. Eu queria te perguntar assim, vamos aprofundar mais nesse início, né? Então, assim, você começar a andar de bicicleta nos anos 70 era algo diferente no contexto dos teus pares na arquitetura e urbanismo, né? Ter essa visão de que, puxa, a cidade está indo numa direção diferente, era dissonante do que era, digamos assim, ensinado pelos professores ou discutido entre os alunos, né, os jovens, né, só para entender, assim, da onde surgiu, digamos assim, né, ou até mesmo por que eventualmente tu foi pegar uma bicicleta, né, e sair rodando. Pô, eu sempre fui uma pessoa que gosta de atividade física, esportista. Eu poderia, eventualmente, ter sido uma ciclista de competição de alto rendimento. Nunca tive esse lado competitivo aflorado. Aliás, a minha família, todos poderiam ter sido excelentes atletas e todos não foram. Porque a pressa não condiz. A alta velocidade
assim, eu gosto de poder parar e apreciar, e o esporte de alto rendimento não permite o apreciar a paisagem e tudo mais. Mas, assim, é bem interessante a tua pergunta, porque naquela época a cidade não era tão espraiada, quer dizer, ela já era espraiada, já tinha periferia, mas era viável alguém periférico chegar ao seu emprego de bicicleta. Então, quando eu já pedalava e já era muito notível, eu voltava à tarde para casa, eu já voltava ao lado de trabalhadores italianos e espanhóis que eram os cuidadores dos jardins, ou eram aqueles trabalhadores das pedras dos jardins que ainda estavam em construção. Então, eu chegava em casa ao lado de gente pedalando Bianchis e Philips, que eram as bicicletas que esses caras tinham. Então, a cidade já era cruzada por trabalhadores em bicicleta, porque eles ainda tinham o privilégio de morar a uma distância pedalável dos seus empregos. A cidade daquela época para agora, se alguma coisa ela encrudeceu, foi espalhar e expulsar cada vez mais a classe trabalhadora para a periferia. Tanto que, quando o pessoal fala com uma visão só do centro da cidade, puxa, aumentou muito as viagens de bicicleta. Durante um tempo, por mais que parecesse que as viagens em bicicletas na cidade estavam aumentando, elas estavam, na realidade, diminuindo, porque a periferia, que pedalava muito, não conseguia mais pedalar, porque de tão longe que ela estava dos seus trabalhos, e mais impossível de você vir do ponto A ao ponto B de bicicleta, ou vir do ponto A ao ponto B, que seria um bicicletário, em algum ponto, para poder combinar. Então, nós tivemos, durante um tempo, uma política de desfavorecimento a esse deslocamento. E parecia que estava aumentando o número de bicicletas no centro expandido, mas, sim, estava, mas não compensava com a perda do número de viagens da periferia. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em questão, porque, ainda até somando a tua primeira pergunta, se eu estava diferente? Sim, eu estava diferente no primeiro momento dos anos 70, porque era uma mulher de classe média alta, pedalando, mas ninguém percebia que eu estava pedalando ao lado de trabalhadores que ainda tinham o privilégio de chegar na cidade. Eu dividia muitas ruas com esse pessoal de manhã e à tarde. Eles sumiram, vieram outros. E parecia que estava aumentando o número de viagens de bicicleta, mas, na verdade, a gente estava perdendo esses trabalhadores de chegarem aqui no centro. Foi quando a gente teve muito política pública de Coabs, de BNH, longe do centro da cidade, né? Fazer uma ocupação não planejada, sem infraestrutura, sem transporte adequado, sem trens ou metrôs adequados, mas expulsando a classe trabalhadora para a periferia, que deixou de pedalar, por falta de ser solução para essa turma. A solução para essa turma acabou sendo o carro próprio. Entendeu? Então, a gente expulsou essa classe trabalhadora para o carro próprio, expulsou para trens lotados, ônibus que também não conseguem sair. Agora, moto também, né? Motocicleta, a partir dos anos 70, com certeza, 72, com um aumento muito grande no final da década de 70, muito grande mesmo, muito incentivado por políticas públicas. Para você ter uma ideia, em 1998, quando o Código de Trânsito foi colocado, não permitia as motocicletas no corredor, por uma questão de segurança. Em pouquíssimo tempo, a Associação das Empresas de Motocicleta que já estavam em Manaus conseguiu proibir essa regra. Então, eles fizeram uma das pouquíssimas incidências públicas políticas, foi essa no sentido não de promover segurança, e sim de promover o quê? Auxílio, mais vendas das motos pela facilidade em cima de um caos urbano que você tá tudo tomado pelo trânsito. E por isso mesmo também, embora o pedágio urbano seja alguma ferramenta eficiente para desestimular o uso do automóvel, ele vai penalizar esse pessoal que está na periferia, que foi expulso, aonde a bicicleta não lhe é uma solução, e sim o carro. Essa turma vai ser a principal prejudicada no uso do automóvel com legitimidade, frente a um pedágio urbano. O pedágio urbano tem que ser para o meu vizinho, que mora a 2 quilômetros do seu trabalho. Não para quem vem de 40 quilômetros para poder trabalhar, para esse cara que vai de carro a 2 quilômetros trabalhar. Entendeu? Então, é uma solução
que a gente questiona, embora ela seja interessante, né? Você Sim. desincentivar o uso do automóvel com pedágio, a gente não pode penalizar quem está sem ônibus, sem condição, sem trem, sem como usar a bicicleta, né? E que vem da periferia fazer a cidade rodar aqui no centro expandido. Não, perfeito. Mas eu queria continuar na tua trajetória aqui, né? Tá. Ela se confunde muito com a política. Com certeza, com certeza. Eu deixei de ser uma pessoa totalmente... Pra você ter uma ideia, o meu apelido era Renata Fittipaldi, porque eu sou piloto. Eu gostava de acelerar tudo, mas rapidamente eu mudei a partir do momento que eu comecei a pedalar e comecei a redesenhar a cidade que eu quero para mim. Uma cidade calma, não de carros velozes. Sim, sim. Você foi da arquitetura para o jornalismo, trabalhar com comunicação. Como que essas duas experiências, né, esses dois mundos, te ajudaram a ver a cidade, e não só isso, né, a se comunicar, né? E eu quero entender um pouco mais assim a tua habilidade de comunicação, né? E como que isso despertou, né, essa questão do ativismo. Eu adoro ser arquiteta, gosto mesmo. Eu cheguei na arquitetura e eu poderia ter feito tranquilamente matemática pura ou física pura, por causa dessa cabeça que eu tenho assim de abstração no mundo dos números, tudo. Eu gosto muito. Eu gosto muito para você ter uma ideia, eu, enquanto arquiteta, eu trabalhei algum tempo fazendo cálculo de estruturas metálicas. Então, não tem nada a ver com arquitetura. Mas, assim, quando eu saio da escola, já só pedalando, eu me aprimorei muito na fotografia, inclusive dentro da faculdade. Eu ficava muito tempo no DAFAN, a gente tinha um laboratório fotográfico, eu gostava muito disso. E também sempre gostei muito de rádio. Rádio é uma comunicação que até hoje é a que eu mais gosto. Mais do que televisão, que eu trabalhei muitos anos. Rádio é uma comunicação muito inteligente, porque você, ao tirar a imagem, você consegue trabalhar o teatro da imagem com o texto. Então, assim, eu sempre gostei muito do abstrato que você consegue criar na imagem de quem está te escutando. Ele é muito próximo da literatura, mas com outra linguagem. Então, você deixa... Quando você coloca a imagem junto, e eu trabalhei muito tempo em televisão, adoro, gosto muito, mas você pode criar o fantástico na cabeça das pessoas. Então, ela é uma ferramenta, o rádio é uma ferramenta, no meu entender, claro, a televisão também, mas no meu entender, muito, uma ferramenta muito forte de transformação, porque a pessoa está lá numa situação, parada no congestionamento, e você consegue fazer ela pensar um pouco sobre o que ela está acontecendo naquele momento, questionar o porquê que ela está naquele automóvel, porquê que ela... Então, assim, quando eu saio da faculdade, eu já entro numas que bacana, ser arquiteto não é o que eu quero para mim. Eu quero ir para a televisão. Mas nesse meio, eu já queria ir para a televisão, eu já estava com... Eu fazia muita filmagem em Super 8 também, né? Então, eu já queria fazer rádio e queria ir para a televisão, mas numa época que não tinha a menor abertura para qualquer pessoa entrar em televisão que não fosse dentro de uma corporação da época. Então, eu entro para trabalhar em esporte na Folha de São Paulo com um cara que foi um excelente professor de jornalismo, que é o Zé Trajano. Então, eu começo a fazer fotografia na Folha, começo a fazer fotografia em várias revistas e jornais. O Zé Trajano depois vai para os canais ESPN e me leva. E aí sim eu começo a trabalhar aquilo que eu já queria 15 anos antes, que é uma câmera pequena na mão, hoje o que a gente faz com o celular, né? Então eu já começo a trabalhar fazendo a videoreportagem e esperando a tecnologia chegar para me colocar na mão um equipamento de boa qualidade. Então hoje eu com celular, quando eu estou numa cobertura com celular, vem o pessoal de uma potência como uma TV Globo já sabe que tem que tomar cuidado, porque vai ser coisa boa, entendeu? É saber se comunicar com equipamentos mais simples, mas você tem mais agilidade. Então, assim, enquanto eu tive, tanto no esporte impresso, quanto na televisão, eu sempre cobri sendo
bike repórter, ou com a bicicleta em primeiro plano, ou ela em segundo plano, trazendo uma visão da cobertura a partir da mobilidade ativa muito ágil por estar de bicicleta. Então, por exemplo... Isso foi uma coisa pioneira na comunicação, imagino. Completamente. Mas também não é que saiu porque eu cheguei lá e propus. Saiu porque mais ou menos foi empurrando goela abaixo, né? Então, por exemplo, no canal ESPN, eu ia cobrir a chegada da torcida de jogo de futebol de bicicleta. Então, eu consegui acompanhar desde o trânsito até o ônibus trazendo o time, a logística da separação das torcidas, a caminhada das torcidas independentes, tudo isso de bicicleta. E naquela época, a própria ESPN entrou em rádio. Então, era muito legal, porque eu conseguia fazer a cobertura do pré-jogo, falando não só para a televisão, né, mandando imagens para a televisão, cheguei até a fazer isso ao vivo, mas conseguindo fazer esse tipo de incidência da logística pela bicicleta, pela rádio. Então, a gente conseguiu fundir muita coisa. E, num determinado momento, a partir dos anos 2000 até 2013, eu viajei por 33 países produzindo o programa Aventuras com Renato Falzoni no canal, na ESPN. Então, era viagens, assim, mostrando as cidades, como as cidades do mundo inteiro se locomovem, se acessam, mostrando outras realidades urbanísticas através de um programa de aventura, onde eu ia estar escalando, pedalando ou eventualmente mergulhando, mas a bicicleta sempre no plano de fundo, né? A observação das cidades do ponto de vista urbanístico a partir da mobilidade ativa. Então, nunca era eu estar num carro, era eu estar a pé, eu estar combinando estar a pé num trem, estar a pé num metrô, ou então simplesmente estar a pé, entendeu? Era tudo muito diverso, mas basicamente não era o automóvel o personagem, né? Questionando muito isso. E aí, com isso, eu também cobri 4 Jogos Olímpicos, 4 Copas do Mundo, com essa perspectiva de estar na mobilidade sem ser no automóvel, né? Quais são os legados dessas cidades que estão recebendo esses eventos, ou quais são as propostas urbanísticas, né? Isso com muita liberdade, né? Graças ao Zé Trajano, né? O Trajano que foi o cara que deixou isso ser desenvolvido no canal americano, aqui no Brasil, né? Quando o Zé Trajano acaba, sai, tudo muda para o nosso lado, e acaba essa liberdade, essa visão. Era mesmo uma militância, mas sem ser bater na martela, era ser um personagem na bicicleta. E 2014, janeiro de 2014, acaba a fase de televisão. Ainda eu estive na TV Gazeta um tempo, né? Estive até 2016 na TV Gazeta, sendo vídeo repórter e tudo. Mas, assim, aí eu começo as redes Bike é Legal. As redes Bike é Legal, que até existe até hoje, ela foi, assim, o suprassumo de você estar na bicicleta, ensinar as pessoas a pedalarem, ensinar as pessoas a escolherem a bicicleta e muita incidência na forma como a política acontece, mas não ser um canal político, mas, assim, incidência política, porque o simples fato de você estar pedalando já é um ato político, ainda mais na cidade de São Paulo, como sempre foi, né? E a partir daí, consumidor, estou aqui na Câmara. Isso é tudo uma evolução do ser uma pessoa de bicicleta, Antônio, por aí. Tem muito tempo nisso, né? Nós estamos falando, isso aí começa nos anos 70, nós estamos 50 anos depois, né? Então, né, essa história, né, enfim, pelo que a gente pesquisa, ela começa a amadurecer o teu ativismo, acho que nos anos 80, né? Com o Night Bikers Club, assim, fala um pouco sobre, assim, esse primeiro movimento de eu não vou só andar de bicicleta, eu vou convencer outras pessoas que é importante andar de bicicleta, né, ou algo desse sentido, né? E digamos assim, que meios tu achou mais eficaz naquela época, porque também era outro contexto, né? Para passar essa mensagem. Antônio, todo ciclista amante da bicicleta, ele é um indutor de trazer outros. Qualquer modalidade. Sabe, você pode ver, vai lá nas redes sociais do pessoal do ciclismo de estrada, que tem uma pegada bem diferente de quem é ativista pela mobilidade.
tem aquelas piadas, tudo começou quando um amigo me levou, aí eu comprei uma bicicleta, aí eu peguei uma sapatilha, sempre fazendo brincadeira, como se fosse assim... A minha história é um pouco assim também, é isso. Então, você vai ver isso em todas as modalidades do ciclismo, todas. Então, o ciclista, que ele vira ciclista, ele passa a ter uma alegria muito grande em contaminar, né? Eu tenho mesmo uma bicicletinha como uma dessas assim, cheia de pauzinhos assim, de quantas pessoas. Cada vez que vem uma pessoa e vem para mim e fala, puxa vida, eu estou pedalando por causa tua, pô, já vale a pena, porque você pode ter certeza que em muitos momentos a gente fica pensando, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Então eu me lembro de perguntar uma vez para um cara chamado Gary Fisher, que é um cara, deve ter uns 75, 76 anos de idade. Esse cara é um dos principais responsáveis, lá em Mary County, que é um distrito de São Francisco, pelo início do movimento mountain bike. Claro que eram eles e muitos, mas o Gary Fisher foi um cara que começou a produzir mountain bikes, ele mesmo inventou esse nome mountain bike, ele quis patentear como marca dele, não conseguiu, porque é um nome genérico para os Estados Unidos, para os americanos e tudo. E o Gary Fisher é uma pessoa que, mesmo depois de não estar mais na indústria, porque ele tem a marca dele, Gary Fisher, que está na mão de uma outra empresa, tudo, ele é meio que um embaixador do ciclismo como um todo, principalmente mobilidade. Aí eu pergunto para ele, eu estava em Portugal com ele em 2007, o que é bicicleta para você? E aí ele é um cara alto, com bigode, assim, sabe, aquela coisa assim, cabelo em pé, loirão, assim, olho claro, ele fala, bicicleta? E olha assim, nós vamos salvar o mundo, mas não espalhe, porque eles nos tomam de loucos. Então é bem assim, eu adoro plagiar essa frase dele, porque quando as pessoas começam a pedalar, você vai em qualquer grupo, por exemplo, você vai num grupo de pedal e pergunta, quem estava deprimido? Uns 5, 6% do grupo vai falar, eu comecei a pedalar, porque eu estava deprimido, esse grupo me salvou, eu estava com diabetes, não sei o que lá, parei não preciso mais remédio, quer dizer, a gente vê o quanto a bicicleta, tem até um amigo meu que tem uma marca chamada Só Bike Salva, o quanto a bicicleta faz bem para muitos problemas do século XX, que é o sedentarismo, a solidão e tudo mais. Não só para quem está no ciclismo de estrada, mas principalmente em grupos de pedal. Em 1980, final da década de 70, eu já pedalava muito à noite, demorava para chegar em casa. Eu sou uma pessoa notívaga, eu gosto de ficar acordado à noite, mas eu não bebo, então eu ficava pedalando à noite na cidade. E aí, já no meio dos anos 80, 87, 88, já éramos um grupo. Em 89, eu batizo esse grupo de night bikes, final de 88, começo de 89. E já nos anos 90, eu oficializo isso com um grupo, CNPJ e tudo mais. Principalmente por causa do Plano Collor, porque o Plano Collor, ele tirou do freelancer qualquer tipo de legitimidade jurídica. Pelo amor de Deus, foi uma das piores épocas da minha vida. Eu mesmo me safei levando pessoas para pedalar, levando o pessoal para pedalar à noite, levando o pessoal para pedalar em trilha. Quer dizer, o Night Bikers, ele solidifica muito numa época em que a gente estava sofrendo com o Plano Collor, né? Então, assim, e quando as pessoas... Mas por que isso? Por que à noite? Porque de dia o cara está lá no automóvel, desesperado, sendo trânsito, congestionado. Então, a gente propõe que as pessoas vivam uma outra cidade fora do automóvel. Então, a gente cria essa forma de contaminar as pessoas com, por que não de bicicleta? Por que eu tenho que estar de carro? Então, no começo, 70% das pessoas vinham de carro, tiravam a bicicleta do carro e iam pedalar com a gente. Já, logo depois de uns 10 anos, nós fizemos uma pesquisa, já 70% das pessoas vinham pedalar de bicicleta. Até porque os grupos se espalharam pela cidade. Então, esses vários grupos de ciclistas, eles já propõem às pessoas deixarem o carro em casa e saírem ciclistas integral o tempo inteiro. E tem grupos de ciclismo noturno agora no país inteiro, né? Enfim... Do país inteiro. Agora mesmo nós estamos fazendo uma pesquisa aqui a nível de grande metrópole, de novo, uma segunda pesquisa a respeito dos grupos de pedal. Né, que nós estamos fazendo uma pesquisa buscando que as pessoas se voluntariem para responder perguntas, para a gente atualizar uma pesquisa que foi feita há uns 10 anos atrás, já faz tempo, que nós fizemos uma pesquisa junto com a Aliança Bike, estamos fazendo outra de novo, que é para atualizar,
para entender um pouco a dinâmica desses grupos de pedal, que acabaram atraindo, coisa que na época não tinha tanto, muitas mulheres, né? As mulheres, você trazer mulher para pedalar, tem que ter mais mulheres, tem que ter um olhar mais assim da pegada do que a mulher precisa, do que a mulher quer, entendeu? E esses grupos de pedal tem muitos só de mulheres, coisa que não tinha na época. Agora tem muitos, especialmente depois da pandemia, entendeu? Está na hora mesmo da gente atualizar essa pesquisa. Muito legal. E, Renata, E Anthony, seguindo aqui nessa história... Só para finalizar, embora eu tivesse consciência, tanto que era a Night Bikers Clube do Brasil, a gente queria fazer uma coisa pensada no nacional. Embora eu tivesse essa consciência, eu nunca imaginei que fosse tão importante o desdobramento, porque quanto é pulverizado no Brasil inteiro, é pulverizado em todos os bairros, assim, se imaginar que, assim, do Night Bikers surgiu o Sampa Bikers, Saia na Noite, o Clube Amigos da Bicicleta, desses todos surgiram os outros, entendeu? E depois, com a incidência da internet, surgiram os coletivos. Renata, o que eu acho interessante da tua história é que ela de alguma forma se confunde com o desenvolvimento do cicloativismo no Brasil, né? E a gente vê as tuas iniciativas, ou o tipo de iniciativa, também mudando de uma época para outra, né? Então, assim, bom, começa com o Night Bikers, que hoje já, digamos assim, já se disseminou, né? Então, assim, a outra, qual que é o próximo, né? E parece que isso é um tema recorrente quando eu leio sobre a tua história. E tem esse episódio que me chamou muita atenção, que é o pedal de Paraty a Brasília, né? Em 98. E aí tem um vídeo de você entregando uma bicicleta para o Fernando Henrique. Explica sobre essa campanha, Pedalar é um Direito, né? E qual foi o impacto disso né, digamos assim, no direito da bicicleta no Brasil. É uma coisa curiosa. O real motivo dessa campanha começa com um erro enorme da minha parte. Porque quando surge o Código de Trânsito Brasileiro, eu dou uma entrevista na Folha de São Paulo, critiquei algumas coisas do Código. E aí, os meus colegas jornalistas pegam a parte pelo todo. Ciclistas criticam o Código e tudo mais. Eu estava achando aquilo máximo. Fizemos uma entrevista para a MTV, para a TV Cultura, a mesma coisa. Criticamos várias coisas do Código, como devem ser criticadas mesmo. Aí eu tive que escrever uma matéria, fui convidada por uma revista que tinha 89, da Rádio 89, para falar sobre o Código, eu fui lá ler melhor. E aí eu percebi o malefício que eu havia feito. Porque, embora tenham coisas que podem ser criticadas nesse Código, eu não valorizei a coisa mais importante, que foi a bicicleta ter sido inserida como meio de transporte, com preferência sobre todos os outros veículos. E isso é muito importante, porque o Código vigente até janeiro de 98, né, que foi o que mudou, era um código dos anos 60, feito pelos militares, completamente carrocrata, que só falava da bicicleta na placa 12, que é aquela que proíbe bicicleta. E aí eu percebi o quanto que eu plantei uma enorme besteira, porque toda a sociedade civil estava contra o Código, em função dele ser responsabilista. E eu acabei fazendo um desserviço. Então, eu precisava de reverter esse grande erro de comunicação que eu mesma plantado. Então, naquela época, havia tido uma marcha muito grande, uns meses anteriores, em junho, agosto, de movimento sem terra chegando a Brasília, pressionando por políticas públicas. A gente não tinha uma cobertura de mídia que fosse sensível, a gente não tinha mídias sociais, então a gente tinha que criar fatos. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse pedal, essa ideia foi criada em conjunto, nós fizemos várias reuniões na minha casa, e a ideia nasce mais ou menos em setembro, outubro, numa feira de 2 rodas, que conglomerava não só motocicleta, mas bicicletas.
que assim, eu estava bastante triste com o que eu havia, o erro que eu havia feito. E aí, então, eu me encontro com os meus amigos, principalmente, o primeiro que eu me encontrei foi o Antônio Olinto, que estava voltando de uma viagem pela Europa não, pelo mundo inteiro, de bicicleta. Eu tinha acabado de conhecê-lo na própria ESPN. Eu tinha acabado de fazer, inclusive, o prefácio do livro dele, No Guidão da Liberdade. Eu falo, Antônio Olinto, eu estou querendo fazer esse pedal para poder atrair mídia para as pessoas apoiarem o novo código e não ficar os ciclistas endossando essa animosidade contra um código tão responsabilista e importante como ele é, que reconhece a bicicleta como meio de transporte com preferência sobre os outros veículos, mesmo que com falhas. Ele topou na hora. No momento que o Antônio Olinto topou, eu falei, pronto, vamos fazer. Aí nós conseguimos fazer tudo através de fax, telefone, não existia internet, não existia e-mail. Você pode imaginar o que era difícil a gente conseguir uma rede de pessoas conectadas nos anos 90. E aí a gente decide fazer esse pedal, e foi o Carlinhos Belda, que falou, por que você não sai de Paraty? Primeiro, o caminho é mais agradável. Segundo, você sai do Rio de Janeiro, cruza São Paulo, cruza Minas Gerais, cruza o estado de Goiás e chega no Distrito Federal. Falei, poxa, ótimo, maravilha. E aí a gente fez essa campanha, nós fizemos uma saída simbólica de um cruzamento na cidade de São Paulo, onde deveria ter 2 ciclovias pelas leis, pelas regras, pelos desenhos, uma ciclovia que existia e que foi retirada por obras de túneis na Juscelino Kubitschek, e uma ciclovia que nunca tinha sido entregue, que estava no projeto, a ciclovia da Lima. Então, nós fizemos uma saída simbólica no cruzamento de 2 ciclovias que existiam no papel. Então, a gente já fez aí. Lá estavam todas as televisões, todas. Nós saímos num dia que não tinha nada acontecendo, 6 de janeiro. De lá nós fomos para Brasília de carro, né, com uma van do Sampa Bikers, e pedalamos de Paraty a Brasília, fazendo uma promoção nas cidades por onde passávamos. E só no meio do caminho que a gente conseguiu um aval de sermos recebidos pelo presidente, então o presidente Fernando Henrique, porque até então a gente começou uma campanha sem a menor segurança ou confirmação de sermos recebidos. Quando a gente chega em BH, nós fomos recebidos agora, eu esqueci o nome do... Aqui o Cristiano vai me lembrar quem era o prefeito da cidade, que já falecido, que nos recebeu com grandes pompas e muita chuva. Depois nós fomos recebidos pelo Cristóvão Buarque, que era o governador de Brasília, porque o Distrito Federal não tem prefeito, tem acho que é governador, né? Que era o Cristóvão Buarque. E aí sim, o Fernando Henrique nos recebe e a gente entrega essa bicicletinha a um presidente de um país que estava reaprendendo a pedalar. E aí nós fizemos toda uma campanha, chegamos no dia que o Código de Trânsito entrava em vigor, né? Que foi, agora eu não lembro exatamente que dia que foi, mas foi uma campanha de 18 dias de pedal para chegarmos em Brasília. Foi algo quixotesco, porque foram 7 ciclistas que pedalaram o tempo inteiro. E olha, vou te contar que em Goiás não tem acostamento, dividir as estradas com os caminhoneiros foi bastante perigoso, mas chegamos todos, graças a Deus, com vida, e nós paramos um dia anterior para reunirmos um grupo maior, para chegarmos num grupo maior pedalando em Brasília. Está aqui, o Cristiano falou, o prefeito era o Célio de Castro, que nos recebeu todas as pompas, numa cidade que já tinha bike patrulha, né? Já tinha o pessoal pedalando, fazendo às vezes de ciclistas policiais na cidade. Então, a cidade de BH foi bastante pioneira nesse aspecto. Então, foi assim uma campanha muito importante, mas assim, para reverter a notícia de que nem os ciclistas gostavam do Código de Trânsito, coisa que era um erro ter plantado da forma equivocada. Mas foi interessante, porque com isso a gente deu bastante luz. O primeiro ano do novo Código de Trânsito brasileiro, muitas vidas foram salvas. Deixou-se de morrer uma quantidade expressiva de brasileiros. Pelo menos uns 30 mil pessoas vidas foram poupadas naquele ano, porque morria, tipo assim, 70 mil pessoas por ano no Brasil, e logo depois que entrou o código, caiu para, entre mil aspas, só
40 mil, e a gente fica nesse número até hoje. A gente não consegue ter políticas realmente efetivas de salvar vidas no trânsito do Brasil inteiro. Essa é uma coisa que o Brasil é conhecido pelo combate ao tabagismo, pela eficiência no combate ao AIDS, e com uma morosidade da ineficiência do combate de mortes no trânsito. Verdade, verdade. E Renata, em algum momento dessa trajetória, né, você já tinha, assim, acho que vários feitos, né, como ativista pela bicicleta, e você decide escalar isso para a política, né? Acho que, se não me engano, em 96, ou nos anos 90, você se candidatou a vereadora já, e agora, enfim, novamente, 2024, né? Esse passo foi um passo que você considerou natural? Como se deu essa vontade, digamos assim, de, bom, vou eu lá então, né? Então, se não vou fazer, eu vou lá, eu vou fazer, né? É interessante essa minha tentativa para ingressar na vereança em 96. Ela se dá muito porque, quando eu entro nos canais de ESPN, eu não senti, foi muito difícil começar a ser vídeo repórter. Não é que porque eu tenha entrado, pronto, tá aí, seja vídeo repórter. Não, foi uma dificuldade muito grande de disputa de poder dentro de uma televisão. E eu venci, tanto é que hoje a videoreportagem, a ESPN foi pioneira nos canais de videoreportagem de esportes de ação, e eu, sem nenhuma cerimônia, digo que eu fui pioneira nisso, porque eu tinha uma escolaridade de fotografia, de narrativa, por causa de ser bike repórter nas rádios, que é uma coisa que eu nem expliquei aqui, mas durante muito tempo eu entrava nas rádios ao vivo, não só para falar de futebol, mas para falar do trânsito, não tinha o Waze, então eu era bike repórter nas rádios. Então eu chego na televisão com essa narrativa já bastante apurada, né, de ser radialista, de ser fotógrafa e de ter o jornalismo na veia, né, porque eu também escrevia. Então a gente, embora eu tivesse pronto há 15 anos um projeto, não é que ele foi dado. E aí surgiu, naquela época, uma coisa muito importante, Antônio, que foi a obrigação de ter cota de mulher. Então, eu não precisava mais, dentro desse mundo extremamente masculino, que é da política até hoje, ficar pedinte por vaga, porque eu já tinha um nome, e cada mulher que é candidata, ela abre espaço para 2 homens, por causa das regras. Então, por causa disso, de não chegar pedinte, e poder chegar meio que já ditando, correndo por fora da raia, mas paralela à raia, eu tentei. Eu não consegui, mas eu consegui 8.800 votos, que é um feito bem difícil. Não tinha ainda estado na televisão. Eu estava no meu 2º ano de televisão, né? Então, assim, foi um grande sucesso. 8.800 votos, eu fiquei na suplência, mas eu não gostei da experiência, Antônio. Eu não gostei da campanha, foi algo que... Eu não gosto de campanha. Não gosto. E não gostei na época e fiquei recusando tentar um cargo político durante décadas. 26 anos, pelo menos, né? 24 anos, né? Sim. 2020, 24 anos. 2020, aí o que acontece? Eu desenvolvi, dentro do jornalismo, nesse meio tempo, eu desenvolvi todo um conhecimento de cidades cicláveis, cidades caminháveis, cidades não caminháveis. Viajei o Brasil inteiro, viajei 33 países. Não é viajar e dar uma voltinha de bicicleta, estou dizendo cruzar países. Desde Cuba, África do Sul, até todos os países da Europa, até vários países da América do Sul, alguns da América do Norte, quer dizer, América Central também. Quer dizer, eu viajei, conheci, estudei e produzi material na rua. Quer dizer, não é assim, tutelado por um carro de resgate. Claro. Não, na rua, lá, né? Então, isso daí me deu muita experiência. Quando acaba a ESPN em 2014, eu começo o Bike é Legal, e ele entra muito forte na questão de políticas públicas. Claro, não sendo política, mas... E aí, em 2019, um grupo de pessoas capitaneadas pelo Gucci, que é o Daniel Gucci, que é o chefe do nosso gabinete, que é o cara que capitaneia o projeto para que o cicloativismo fizesse ao vereador, não é a Renata, fizesse ao vereador. E aí o convite foi feito meio que intimação. Meio não, bastante intimado. Renata, a gente precisa de você.
dane-se você, a gente precisa de você, porque você consegue uma vaga. Então, a gente precisa de um projeto que, assim, eu estou aqui, mas não é a Renata a pauta, é a pauta do ativismo, da cidade sustentável, da cidade acessível, e o esporte em espaço público. Então, eu estou aqui servindo uma causa. Né? A ideia, inclusive, é trazer outras pessoas que têm a capacidade de ganhar um mandato para conseguir seguir, não só no nível municipal, estadual e certamente federal, não comigo. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, a gente tem esse projeto. Então, eu estou aqui a serviço de um projeto, com uma certa data limitada, né, meu? Mas está sendo muito legal, porque aí o que é legal é você ter consciência de quantas ferramentas você tem no cargo político, o que é importante, o que é poderoso essas ferramentas. Então, com uma boa equipe, a gente está fazendo sim uma diferença. Está dentro daquilo que a gente esperava? Tá. Podia ser melhor? Com certeza. Mas as dificuldades que a gente encontra aqui dentro, elas são gritantes, mas tudo bem, estamos aqui para isso, a gente não desanima, não bate de frente também, vai buscando os nossos caminhos. Assim, Anthony, em 1 ano de Câmara, aqui eu posso dizer que vale mais do que uma terapia junguiana, freudiana, que você pode ter feito a vida inteira. E você conseguir lidar com você, lidar com o teu... para que você está fazendo isso e fazer valer. As ferramentas que a gente usa são incríveis, incríveis, todas elas legais, mas elas atentam a tua autoestima, até onde você vai... é impressionante, cara, é incrível mesmo, eu estou gostando. Agora, tem uma pergunta do Scarpelli aqui que eu gostaria de responder. Dá uma olhadinha aí, vê aí, ó. Aqui em BH, vai lá. O Cristiano, né, que é do Aliança Bike, né, Cristiano? Ele pergunta que em BH os avanços nas políticas rodoviárias têm estado mais lento e difícil que 10, 15 anos atrás. São Paulo também estagnou nos últimos anos. Como está a luta do cicloativismo hoje? Se está melhor, pior, mais difícil que em outros períodos da sua vida? Mais ou menos difícil que em outros períodos da sua vida. Está muito mais difícil, mas nós estamos com armas, né? Armas não é a palavra correta, ferramentas mais poderosas. Entendeu? Então, assim, se nós não tivéssemos esse cargo aqui na Câmara, não estou falando de mim, nós estaria recrudescendo. Pelo menos a última gestão começou um retrocesso de retirada das estruturas ferroviárias. Agora, pelo menos, a gente brecou esse movimento de retirada. E brecou, nós aqui já mandamos pelo menos, eu vou chutar os números, de 1.000 ofícios que nós mandamos, mais de 600 foram para recuperar a ciclovia e manutencioná-las. Então, assim, a gente consegue até agradecimentos de quem tem que fazer essa retirada, porque não quer retirar e são imposições de outros vereadores de outras forças. A gente está conseguindo trabalhar muito bem com a Secretaria de Trânsito, de Mobilidade, com o pessoal da CET, porque a gente municia eles daquilo que eles sabem que tecnicamente é bom. Entendeu? Então, se nós não tivéssemos aqui, assim, sou eu, hein? Estou falando do nosso gabinete, não é a Renata, é a nossa causa, a nossa equipe, a gente teria evoluído muito. Muito. Nós estamos agora batendo na licitação que era para sair, que não saiu, etc. Para poder cumprir o mesmo número de ciclovias que era para poder ter tido na última gestão. E a gente não se fixa em ficar cobrando por que não fez, a gente se fixa em ajudar a fazer. Entendeu? Sim, muito pior, muito mais difícil do que nós estávamos há 10 anos atrás. Entendeu? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui para segurar essa onda de regresso. Porque a gente vê isso acontecer em desmatamento, retirada de árvores, retirada de bosques. Está um escândalo que está acontecendo em cima de gestão não consciente das mudanças climáticas, não consciente da sustentabilidade. A nossa pauta aqui a gente está segurando, mas não está fácil. Mas estamos aqui. Por isso que todas as cidades têm que ter um bom vereador que pedala, não o que diz que pedala. E a diferença do ciclista e o ciclista também, né? Você conhece, o ciclista é aquele que pedala mesmo, que vai de bicicleta, volta, se transporta, caminha, combina com o transporte coletivo. O ciclista também é aquele que te fecha na rua, você grita, ele abre a janela e fala, calma, eu sou ciclista também. Esse não serve como vereador. Renata, uma dúvida, a que tu atribui isso, né? Porque assim, se for pensar hoje, a gente nunca teve tanto dado, né, tanto exemplo de sucesso no mundo inteiro,
né? Você mesmo falou assim, olha, a mentalidade dos arquitetos e urbanistas mudou bastante nos últimos 50 anos, né? Eu acho que assim, o mainstream, digamos assim, técnico, né, apoia essa causa. Como é que tu vê, assim, a que tu atribui essa dificuldade e como que tu vê essa dificuldade, talvez não de 10 anos para cá, mas de 50 anos para cá? O poder está na mão do executivo. Ponto. Posso te dizer. Vai lá ver, independente da matriz ideológica, quem é que mudou cidades? Vamos lá, Ana Hidalgo, Paris, teve que ter a prefeita. Vai lá para Londres. Londres foi um cara de direita. Boris Johnson, que mudou a cara da cidade. Você vai para Milão, um cara de direita. Você vai para Nova York, começa com Bloomberg. Entendeu? Então você vê que, independente de ser de esquerda e de direita, quem dá esse pontapé é o executivo. Aqui em São Paulo nós tivemos um executivo que, por acaso, era de esquerda que deu pontapé, porque até então os poucos tímidos pontapés foram dados por pessoas mais de centro-direita. Logo depois que sai o prefeito tido de esquerda que fez mudar, você teve a bancada dele tirando ciclovia. Então você vê que não tem a ver com uma matiz ideológica, e sim de um prefeito que entende o que é bom para a cidade, independente daquilo que o pessoal que está lá na base dele diz, faz o que é bom para a cidade. Então, você fazer uma cidade caminhável, pedalável, segura para quem está de qualquer situação, inclusive no carro, é um cara que pensa na cidade. Agora, essa coisa de atrelar a um determinado partido as estruturas cicloviárias, como aconteceu, infelizmente, aqui na cidade, é um grande retrocesso. Até hoje, o prefeito é tímido em fazer ciclovia porque ele associa isso a um determinado partido. Eu não quero nem nomear aqui, porque só não tem interesse, não tem... Sim. Pode ser o mesmo contrário. Veja se conta isso. Sim, vira uma disputa ideológica, uma solução que... Não tem sentido, só atrapalha, gente. Veja se conta isso a tarifa zero. A tarifa zero, quando implementada de uma forma sustentável, ela procede. Você vê ela sendo implementada de forma insustentável por partido de direita. Entendeu? Porque abre uma grande torneirinha. Entendeu? Não quer dizer que a esquerda não é adepta a torneirinhas de vazar dinheiro, mas você vê o debate como ele foi apropriado pela direita, mas não de forma correta, porque não tem uma administração da gestão estatal. Se você quer ter tarifa zero, tem que ser o Estado. É o que acontece em Luxemburgo. Por exemplo, vamos falar de um país neoliberal? Vai lá, o transporte lá é tarifa zero. Quem é que administra? O Estado. Entendeu? E... Não precisa ser. Sim. Mas se você não tiver o controle do caixa, você não vai ter uma política pública coerente, sustentável. Sim. E em termos de estratégia do cicloativismo hoje, né? Bom, você comentou, olha, você tem agora essa cadeira, São Paulo, a maior cidade do país, né? Mas, assim, quais são, digamos assim, os próximos passos em nível nacional em outras cidades? Seria replicar essa estratégia de tentar entrar né, com uma cadeira no legislativo, né, que a gente vê, digamos assim, essa evolução de estratégias ao longo do tempo, né, que você, a sua própria vida ilustra isso, né? Qual que você vê, assim, bom, que caminho a gente consegue seguir, né? Até me inspirando aqui em trabalhar junto no Caos Planejado, né? O que a gente tem que fazer agora, né, para incentivar o uso da bicicleta, né? Que mensagens você acha que são poderosas, né? Que caminhos a gente pode seguir? Quando a gente fala de bicicleta, eu vou dar uma resumida na pauta. A bicicleta é uma ponta no iceberg, mas para você resolver a questão da mobilidade da cidade, o acesso à cidade, o direito à cidade, você tem que fortalecer muito o transporte coletivo. Tem que fortalecer, ele tem que chegar na cidade como um todo. Então você tem que ter a mobilidade ativa, que é caminhar e pedalar, funcionando como um sistema com o transporte coletivo, e esse sistema estar isolado do congestionamento. O congestionamento não pode ser o foco da solução.
e sim o transporte coletivo associado à mobilidade ativa, isolado do congestionamento, de tal maneira que um pedestre ele chegue de forma linear, direta e reta pela linha de desejo ao transporte coletivo, ele não vai ser atropelado no meio do caminho, ele não vai ter que subir passarelas, descer da rota aqui, etc. e tal, ele tem que ser priorizado. A mesma coisa com o ciclista, e o ciclista tem que ter bicicletários, ele tem que ter formas de colocar a bicicleta dentro do trem, do ônibus, do metrô, do que for. Você tem que pensar a multimodalidade funcionando como um sistema isolado do congestionamento. Com isso, você consegue promover o quê? A redução do uso do automóvel. Outra coisa que você também tem que atacar com muita força é no planejamento urbano. Você tem que criar empregos onde mora a população forte trabalhadora e você tem que trazer para perto dos empregos os trabalhadores. Isso vai ter uma incidência direta no plano diretor da cidade e na execução do mesmo, né? Porque você tem um grande algoz que é a grande expressão dos empreendedores imobiliários. Eles não trabalham a favor dessas soluções. Existe um equívoco, porque essas mesmas pessoas, elas prejudicam a sua cidade, depois vai para Paris e coloca lá eles andando de bicicletinha compartilhada no metrô e dizem, ai, que legal essa cidade, pena que a minha não é assim. Eles não conseguem entender que dá para produzir uma cidade assim, desde que se cumpram as leis e que se cumpram aquilo que o plano diretor determina no sentido de promover melhor acesso à cidade e melhor ordenação da ocupação do solo. Então, quando a gente fala em bicicleta, não é a bicicleta, é tudo isso, né? É que a bicicleta ela é um vetor de consciência disso. Quem anda de bicicleta entende isso mais rapidamente, que a minha história foi o que aconteceu comigo. Tanto é que a ONU tem no dia 3 de junho, como o Dia Mundial da Bicicleta, que precede por 2 dias o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a ONU só declarou isso um pouquinho na época da pandemia, porque entendeu que a bicicleta é um vetor de consciência do que é a cidade. Então, eu não preciso estar de bicicleta para poder entender a cidade dessa maneira, mas estar de bicicleta me ajudou. Então, voltando ao ponto, voltando à tua solução, é fundamental que a gente ocupe os espaços públicos todos. Então, aqui uma grande meta nossa é a gente eleger um prefeito que entenda isso, e que pratique isso, e que não se acovarde com a pressão de uma classe média alta, que grita muito, mas que vai para Paris fazer selfie. Entendeu? A gente também tem um outro problema muito grande, que é a segurança pública nesse país, que é uma coisa que fragiliza todas essas propostas. Como é que eu vou deixar meu filho para a escola se ele vai ser assaltado, vai roubar o celular? É um problema. Mas se você não tiver mais gente na rua, mais gente ocupando espaço público, mais gente caminhando, você vai ter mais e mais bandidos roubando celular e aterrorizando. Então, são políticas públicas que anulam o problema da segurança. Mas até você chegar no momento em que a ocupação do espaço público o torna seguro, você vai ter que ter muita mudança de comportamento e muita mudança no gerenciamento da cidade por parte do executivo. Assim, o legislativo, que é onde eu estou, ele fiscaliza o executivo, mas um executivo que não acredita nisso, que é muito fragilizado por essa pressão de poucos que fazem muita espuma, a gente não muda nada, entendeu? Então, assim, as poucas mudanças, veja se contar isso a Prefeitura de Fortaleza, fez uma grande mudança. Agora, precisa tomar cuidado para não recuar, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ter realmente políticas públicas que viram de Estado, não de gestão. E, Renata, e os meios de comunicação? Assim, a gente, aqui no Caos Najado, tem esse propósito, né, de tentar disseminar boas ideias, mas, às vezes, a gente também nada contra a corrente dos próprios grandes veículos, né, e de como a reportagem é conduzida em relação a um outro assunto relacionado à cidade, né? A gente ainda tem, por exemplo, a cultura de, assim, comerciantes são contrários às ciclovias, né? Aquela uma discussão que parece que em toda a cidade meio que se repete. E aí aquele grupinho faz um barulho, né? E aí a sociedade fica contra, né? A gente vê ciclovias que às vezes são mal implementadas e, portanto, pouco utilizadas, o que gera ainda também uma impressão, né, de algumas pessoas de que aquela obra é em vão, né? Então, assim, como que você vê a evolução da mídia, da comunicação, né, em de fato educar as pessoas, né, assim, conscientizar as pessoas em relação a essas mudanças todas que vocês estão tentando implementar, porque vocês também precisam de apoio, né?
apoio para seguir adiante? Isso é uma boa pergunta, porque, de fato, a mídia, meus colegas, trabalham no achismo. Por isso que a gente tem que criar dados, fatos e pesquisas. Então, é fundamental o trabalho dos ativistas quando eles fazem contagens, quando eles mostram em números que aquelas fantasias plantadas por muitos colegas meus que ficam na base do achismo estão equivocadas. Então, a gente tem que realmente combater essas mal informações, essa coisa muito patrocinada também pela indústria do automóvel, né, que são esses grandes anunciantes. Olha uma televisão hoje, quem é que sustenta a TV hoje? A Lindbergh, a indústria automobilística. Então, você também tem esse achismo de que isso é legal para eles, quando nem sempre é, né? Essa coisa de você... os automóveis ficam parados no estacionamento, menos carro na rua significa melhor até para quem está de automóvel. Então, existe uns achismos, de novo, que são muito questionáveis. Então, pesquisas. O trabalho que o Scarpelli faz nas redes sociais, por exemplo, é fundamental. Esse tipo de coisa de você colocar dados, fatos e começar a combater os mitos, as fake news e por aí vai. Por exemplo, pergunta aqui na 25 de março se o pessoal prefere vaga de estacionamento, que tem lá, é um caos, ou se prefere gente caminhando na frente das lojas deles. Entendeu? Então, existe, assim, grandes mitos de que o comércio depende de um estacionamento. Quando você vai ver pesquisas que nós já fizemos, a vaga na frente da loja é ocupada pelo dono da loja. Então, muitas vezes, então não é nem o cliente que está ocupando aquela vaga, né? Outras coisas, estacionamento na rua não é direito constitucional em nenhuma constituição do mundo. Então, a gente também tem que combater com dados e números, entendeu? Sabe? É difícil mesmo, e isso é um grande sucesso daquele motordome que eu comentei no começo, que é aquele lobby feito pela dominação pelo motor. Olha os números. Quando a gente está brigando aqui na cidade por árvores, a gente ouve da prefeitura a seguinte coisa: não tem aonde plantar. Então, nós estamos criando aqui uma lei chamada Vaga Verde, que já passou, então a gente vai conseguir passar na segunda votação, que é pegar vagas ditas de automóveis e transformar em área verde, permeável, jardim. Olha que legal. Parece incrível. Paris está fazendo algumas, tipo, 60, 80 mil vagas verdes, nós estamos querendo ver se a gente consegue fechar o meu mandato com 3, 4. Que legal. Parabéns. Legal. Maravilha. Pega uma rua de estreito, 10 metros de largura por 100, um quarteirão, 100 metros por 10. É uma rua que todo mundo imagina que o estacionamento dos dois lados é legal. Olha só o tamanho do espaço. É a mesma coisa que você pegar, dois lados vai dar 4,60 metros. Segura 5,40. Então, 4,60 metros, tudo bem, vamos tirar aí 10, 20% por causa das entradas das casas. Então, vai dar 460 metros quadrados em 1.000 metros quadrados. 460, vai 400. Sim, metade da área. 20 por 20. A gente perde o espaço de uma praça de 20 por 20 metros a cada quarteirão de rua estreita para entregar para o automóvel. E isso é normalizado, naturalizado. Isso é um absurdo. É um absurdo. Olha quantas praças a gente pode estar fazendo a cada quarteirão, 20 por 20. É 400 metros quadrados. É uma casa enorme, de luxo, a cada quarteirão que a gente entrega para os estacionamentos de automóvel. Não tem nenhuma solução de fluidez de acesso à cidade, tudo é privatização, é privilégio para quem estaciona o carro na rua. Eu, quando passo o carro na rua, eu fico pensando, puxa vida, que folgada que eu tô. É muito raro acontecer isso, mas às vezes acontece, vou lá, levo minha mãe no hospital, tudo, alguma coisa, tem que parar. Em qualquer lugar, cada carro na cidade, ele precisa de 4 vagas. Isso encarece a habitação, encarece as ruas, encarece a manutenção, e é totalmente naturalizado. Então, a gente precisa plantar esse tipo de informação para as pessoas entenderem o que elas estão lutando. É por um privilégio sem precedentes, entendeu? E que não vale para ninguém. Quando eu empurrava a criança no carrinho de bebê, cara, é um absurdo, tem que ir para a rua, porque as calçadas não existem e tudo mais, por aí vai. Muitos pais... cara, é muito sem vergonhice você batalhar pela vaga do carro, cara, onde já se viu? Não, absurdo. A gente está... Eu que estou fora da curva, mas
Quando caía a ficha, a pessoa vai entender. Tirava árvore para poder carro estacionado, tirava bosques para poder construir estacionamento. A gente tem uma coluna na Folha de São Paulo e mês que vem a gente vai... Um dos temas que a gente vai cobrir é exatamente esse dos estacionamentos. E você comentou aí das crianças, né? Acho que muitos pais da minha geração que têm filhos pequenos só começam a perceber os absurdos quando tem que sair para a calçada com as suas crianças. Né? Você falou pais, vamos falar no sexo masculino. Quando você promove políticas públicas de acolhimento para o homem ser pai, por exemplo, licença paternidade, que é uma coisa que, imagine, o pai da minha filha teve um dia para ir lá no cartório e botar o nome dele na criança, que é a minha filha. Um dia, pouca vergonha. Aí você pensa, aí começam a se potencializar facilidades de implementar políticas públicas que nunca seriam discutidas porque o homem sentiu na pele. Por exemplo, fraldário em banheiro masculino, calçadas de qualidade. Quando o cara começa a sentir na pele o que significa você ter uma criança, ajuda as políticas públicas. Então é importantíssimo você incluir na paternidade, na maternidade, a função do homem, até para poder avançar políticas públicas de acesso à cidade. O cara pega o carro dele, vai para o trabalho, volta, ele não está nem aí com o resto. Quem vai buscar a criança da escola, volta, levar para o médico, levar a mãe, tudo é a mulher que não tem política pública voltada para ela, que justamente depende do acesso à cidade. Toda a lógica do transporte coletivo é sair do bairro, vir para o centro e voltar. A mulher que tem que levar a criança para a escola, voltar, a mãe para o médico, voltar, não tem transporte coletivo, não tem calçada, não tem acesso à bicicleta, ainda é assaltada no nosso caminho, entendeu? Não, é terrível mesmo. Eu ando de ônibus com meus filhos e é bem desafiador, eu diria, entrar num ônibus com uma criança pequena. Renata, a gente está chegando ao fim aqui, eu quero respeitar o teu tempo, que eu sei que é super concorrido. Eu vou dizer assim, eu tô adorando conversar contigo, né, e assim, acompanho o teu trabalho há bastante tempo. Uma coisa que me chama muito a atenção é a tua energia, tá? Eu precisava te falar isso, acho que todo mundo deve te falar isso, mas assim, é uma coisa incansável, assim, eu não sei de onde é que vem, sabe, assim, eu acho que é uma inspiração para todo mundo que te acompanha e que te admira, tá, assim, realmente, assim, postando vídeo, acho que foi semana passada, caiu andando de mountain bike, né? Eu fico pensando, cara, se eu tiver 70 anos, vou estar caindo de mountain bike, se eu tiver metade da energia dessa mulher, eu vou estar assim, ó. Eu tô com uma cicatriz enorme de freio a disco que cortou assim a minha pele. Pois é. Mas assim, muito bração mesmo. Agora, a questão da energia é uma coisa de família, talvez seja mais sossegada dos meus irmãos todos, eles são muito espirituais, mas é algo que a bicicleta ajuda. Então, assim, eu sou fruto de uma pessoa que nunca foi atleta, mas que sempre pedalou, sempre se exerceu um pouquinho. Então, minha pressão é baixa, não tenho problema de diabetes, entendeu? É uma coisa assim, que, claro, é natural, mas assim, para quem é jovem, está nos ouvindo, olha, não caia na tentação do sedentarismo. Tem que se mexer um pouquinho por dia. Assim, a bicicleta é realmente uma ferramenta maravilhosa para se combater esse sedentarismo natural do ser humano, né? E com alegria. Né? Quando eu estou no trânsito, a cidade de São Paulo está sem nenhum farol funcionando. É uma delícia pedalar. É eficiente, é divertido, é ótimo. Todo mundo te vê, fala, para, você conversa. É ótimo. Renata, admirável, né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mais uma vez, queria agradecer, né? Você mencionou o Daniel Gucci, né? Ele facilitou aí o nosso contato, agradecer ao Daniel também. E, enfim, que tenhamos ainda muitos avanços, né? Seja em São Paulo, seja em outras cidades do Brasil, que estão lutando por essa pauta. E, enfim, parabéns. Eu super agradeço a oportunidade, estão aqui. Venham visitar a gente. E qualquer demanda aqui de São Paulo, manda aqui que, se for uma demanda coletiva e para mobilidade ativa, a gente corre atrás. Maravilha, fantástico. Obrigada, querido. Valeu. Tchau para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Nesse episódio, conversamos com Renata Falzoni. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais.
OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E também Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.